Lucas 14, de 21 a 34. Vamos lá. Vamos ler uma voz? Está projetado na tela. Todos. Voltando, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa pelos becos e traze aqui os pobres, aleijados, cegos e coxos. Depois lhe disse: tendo feito, e ainda, respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e abriga todos em casa, para que fique cheia a minha casa. E declarou: aqueles homens foram convidados a minha ceia. Tem até 34. O acompanharam. Ele, voltando, lhe disse: prestem atenção, que o centro da mensagem começa agora. Pode continuar. Se alguém ouça. Amém. Um texto que eu vou dividir com vocês está em Gênesis 3, 6. Gênesis 3, 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e atraente aos olhos, além disso desejável para ela obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Outra versão diz: quando a mulher, pois, viu que a árvore parecia agradável ao paladar, que era atraente aos olhos, além disso desejável para comer e lhe dar conhecimento, tomou o fruto, comeu e deu ao seu marido. São textos absolutamente distintos e vão falar de um mesmo tema. Eu queria falar nessa manhã sobre desejos. O que une, volta lá no Lucas 21, Lucas 14, lá para o verso 25.
Lucas 14, lá para o verso 25. Fica no seu celular com Lucas 14, por favor. Lá para o verso 25. Lucas 14, começando ali do 21. Especialmente, projeta o 28. Vamos lá. O tema desse sermão dessa manhã é desejo. Peguei 2 textos e eu queria falar um pouco sobre... Primeiro eu quero te perguntar, de onde nasce o desejo? Acho que a primeira coisa que a gente fala, a gente pensa em desejo, eu acho que a nossa cabeça, não sei se é porque a cabeça protestante, não sei se isso tem a ver com cristianismo, a gente é jogado imediatamente para a questão sexual. Acho que a primeira coisa que se associa ao desejo, eu acho que o eco que faz mais, que reverbera mais forte, com mais intensidade no nosso ouvido, é o apelo sexual. E eu não vou trafegar muito por aí, não. Eu queria, na verdade, conversar com vocês sobre desejos. Então, eu tenho que fazer uma pergunta: de onde nasce o desejo? Como é que o desejo nasce? O desejo nasce de uma falta. O desejo nasce de uma falta que é uma falta real ou é uma falta criada. Mas ele decididamente nasce de uma falta, e o desejo nem sempre é explicável. A gente vive a vida para se relacionar bem, e a gente vive guiado e levado e regido por convenções sociais, a gente vive regido pela opinião do grupo, a gente vive regido por um código que faz com que a gente tenha algum tipo de censura, mas a gente não consegue explicar muito bem o desejo, porque o desejo, às vezes, ele chega na nossa vida e ele assenhora-se do nosso coração, ele toma o nosso coração. A mitologia vai falar de Sísifo. Ele cometeu um erro, ele foi punido pelo seu erro. E a filosofia se apropria da imagem de Sísifo para falar do desejo. Se a mitologia apresenta Sísifo, a filosofia se apropria de Sísifo para explicar o que é o desejo. Eu vou pular a parte que ele prende a morte na própria cama, vou pular essa parte toda, e vou direto para o segundo momento onde Sísifo é capturado. Sísifo é capturado e ele é obrigado a pagar pelos seus erros. Então, ele é obrigado a empurrar uma pedra enorme sobre uma ladeira e levar a pedra até o topo dessa ladeira, desse pequeno monte. E Sísifo sobe com a pedra, sobe, e quando ele chega lá em cima, a pedra desce. E ele tem que subir de novo. O castigo de Sísifo é o tempo todo levar a pedra até o topo e a pedra descer até a base. Então, nós vivemos diante de uma árvore de saborosos pomos, que aonde há pomos, onde não estamos. Eu vou repetir. O poeta diz que nós vivemos diante de uma árvore. Pomos é a mesma coisa que frutos, tá? Daí a palavra é pomar.
Vivemos olhando para uma árvore de saborosos pomos, onde há pomos onde não estamos, que na verdade é exatamente o mito de Sísifo. Por quê? Porque sempre o monte será novo, sempre a nossa pedra que desejamos empurrar tanto, desejamos que ela chegue tanto lá no alto, ela sempre escorre, ou outro monte nos aparece que nos faz voltar com a pedra da base, empurrá-la até em cima. Nós vivemos o mito de Sísifo, porque a gente quer algo e quando a gente consegue no topo desse monte chegar com aquilo que tanto quisemos ou que tanto queríamos, a sensação que temos é que ela volta para a base. Isso é desejo. O desejo é esse movimento de ir e vir. O tempo todo é o movimento do não conseguir, é o movimento do transferir para a nova possibilidade. É uma árvore de frondosos pomos, que há pomos onde não estamos. Nós vivemos da projeção do nosso desejo e com isso nós trazemos junto a frustração. Então eu queria falar sobre desejos, falar sobre bons desejos e falar sobre maus desejos. Por isso que esses dois textos, a gente tem, pensando nos desejos maus, a gente usa a figura do encontro da serpente com a mulher e com o homem, para não, em momento nenhum eu quero parecer machista, que eu sempre acho que o erro foi coletivo, o erro foi em parceria, mas a conversa dela com a serpente, ela fala, gente, é uma imagem que parece tão infantil. A história do Gênesis parece tão infantil, mas ela fala as questões da nossa alma. O desejo faz a gente inventar uma necessidade. Eu queria que você gravasse essa frase. O desejo faz a gente inventar uma necessidade. O desejo desorienta. Eu preciso ir para uma festa. Se você é adolescente, se você é jovem, eu preciso ir a uma festa, eu preciso não ir só à festa, mas eu preciso ficar até às 4, eu preciso ir à festa e eu preciso beber muito, eu preciso ir à festa, e se não for a festa, for um bar, eu preciso gastar para não ser mal atendido pelo garçom. Quem inventou essas coisas foi você. A serpente apenas sugere, mas quem elabora sempre é você, porque você inventa os desejos. Você tem a capacidade de inventar necessidades e você precisa entender que o desejo desorienta. Eu queria que você gravasse isso. O desejo desorienta. A serpente transforma instinto em linguagem. Eu vou repetir. A serpente transforma instinto em linguagem. O tempo inteiro a serpente transferiu e transformou instinto em linguagem. Presta atenção, quando eles se encontram no Éden, estão diante daquela árvore, aquilo ali é instinto, o que o texto diz? Era bom aos olhos. Ela transforma instinto em linguagem. Quando Davi se põe os olhos em Betseba, ele transforma instinto em linguagem. Ele fala, traz aquela mulher para cá. Ele transforma instinto em linguagem. Quando Satanás se encontra com Jesus no deserto, o que ele faz? Ele transforma instinto em linguagem. Ele conversa com os instintos de Jesus. Ele diz, transforma essa pedra em pão. Então, para você entender o que é desejo, o desejo é também a capacidade que há em nós, criativa, de transformar instinto em linguagem. Quem é bom nisso? A serpente. Ela sabe como transformar instinto em linguagem. Por isso que a gente diz, eu preciso daquilo que eu não preciso. Eu preciso.
E no fundo eu não preciso. Perguntas para a gente fazer, para conversar com a nossa alma. O que desejamos, nós sabemos realmente o preço? O que desejamos, nós sabemos realmente o preço? Porque Deus não os amaria menos. Se eles pecassem, Deus não os amaria menos. Essa ideia de que Deus amou menos porque pecou, isso está fora da nossa teologia. Deus não muda, Deus não amaria menos, mas certamente eles amariam menos a Deus. O que desejamos, nós sabemos realmente qual é o preço. Desejar a proposta da serpente é um processo de falência. Não há por que nós desejarmos atender a proposta da serpente. Quero contar para você que não há remédio para o desejo, só a fé. A gente, quando fala de desejos, sejam eles desejos bons, sejam eles desejos ruins, a gente tem que entender que tanto o fertilizante quanto o antídoto está na fé. Explica, por favor, pastor. Vou te dizer, se é um desejo mau, o antídoto para lidar com esse desejo mau e não necessariamente acabar com ele é a fé. Mas se é um desejo bom, o fertilizante que vai fazer brotar aquilo que é o desejo bom também é a fé. E a gente precisa entender é que Deus nos chama para coisas que são eternas. Nós achamos que esses 80 anos que vamos viver aqui, esses 90 anos que vamos viver aqui, eles são a fatia significativa. E a gente tem que pensar que a gente está diante de uma proposta de eternidade. O desejo, ele faz com que a gente viva uma realidade temporal, uma realidade restrita, quando Deus chama a gente para coisas eternas. Então eu expliquei o desejo mau, eu expliquei para você o desejo mau, o que estava em jogo. O que estava em jogo naquela proposta era a relação deles. O que estava em jogo naquela proposta era cortar o link de conversa que havia com Deus, que os visitava todo dia no final, na viração do dia. O que estava naquela proposta era acreditar que Deus tinha mentido e tinha por trás intenções que não eram as melhores. Mas eu queria falar com você de bons desejos. O segundo texto está apoiado no discipulado. O segundo texto está apoiado no serviço. O segundo texto está dizendo assim: o sentido da minha vida se dá em eu servir a Deus. O sentido da minha vida não é deixar nada para ninguém. Porque se você pensa que o sentido da sua vida é deixar algo para alguém, esse alguém pode não dar tratamento àquilo que você deixou ou valorizar, vai perder. Então o sentido da tua vida não está em deixar algo para alguém, o sentido da tua vida está em servir a Deus. Mas o texto é esquisito, a beça. Eu comecei com maus desejos, agora eu estou nos bons desejos, que é o desejo discipulado, onde ele bota a família, cara. Como é que Deus pode botar a família nesse negócio? Quem quiser me seguir tem que deixar pai, tem que deixar mãe, tem que amar mais. Não dá para ele jogar com uma coisa mais leve, não. Pode jogar com família. Preste atenção. Nós todos temos desculpas convincentes para não exercer a nossa missão na terra. Uma das desculpas mais convincentes que a gente tem é a própria família. Nós todos temos desculpas convincentes para não ser aquilo que Deus nos chamou para ser na terra. E uma das coisas que nós usamos para essa desculpa é a família. A verdade é que você bota a família
para ser a sua grande desculpa. Por isso que ele desconstrói o argumento do discipulado a partir da família. Aquele que não for capaz de amar mais a mim do que aos seus pais, do que aos seus filhos, não é digno. O que parece esquisito, um Deus que está relativizando o poder, o valor da família, está dizendo o seguinte: não me traga desculpas convincentes, não me traga desculpas convincentes, porque as desculpas convincentes que nós trazemos, elas acontecem a partir de uma mente que arrumou um desejo, que arrumou um jeito de desfazer um desejo bom. Pastor, melhora a sua explicação? Eu vou melhorar. Ele faz uma comparação com a construção da torre. Projeta para mim, por favor, o 28. Ele faz uma comparação com a torre. Pois qual, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir, para não suceder que, não tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos que virem zombe dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Deixa parado aí. Esse homem construiu e não pôde acabar. Então, eu acho que é importante, quando eu falar de desejos com você, especialmente dos bons desejos, é falar de duas coisas: fundamentos e alicerces. É o que o texto está falando. A conversa da serpente com Eva, ela toca nos alicerces. É uma conversa tão inteligente, parece tão boboca, mas é uma conversa tão inteligente que ela toca nos alicerces. Essa conversa dessa parábola, ela toca nos alicerces. Nós temos que ter uma fé que seja capaz de suportar coisas, por isso que ela é chamada de alicerce. Nós temos uma fé que temos que erguer dentro de nós, buscar dentro de nós, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, uma fé que seja capaz de sobreviver a derrotas. A parte mais importante do alicerce da sua vida, a parte mais importante da sua vida, sem dúvida, tem que ser o alicerce, é a capacidade de compreender o valor e a dimensão de onde a sua vida se sustenta, porque a compreensão de onde da sua vida se sustenta conversa com o desejo. Quando o desejo aparece, ele surge de uma falta, de uma desconfiança que chega ao nosso ouvido. Ela tem que ter por resposta o fundamento, ela tem que ter por resposta aquilo que me sustenta. Quando as coisas começam a ser colocadas em dúvida, eu tenho que ter por resposta aquilo que me sustenta, aquilo que me faz atravessar os dias nublados, aquilo que me faz atravessar os dias difíceis, aquilo que me faz atravessar as perdas, as ausências. Fundamentos. É alguém que constrói uma torre, mas entende dos seus fundamentos. Chegou o momento mais difícil do sermão, onde a gente precisa comparar e botar. Faz de conta que a gente está num estudo. Vinícius está dando aula na escola dominical, Elias, o Luiz. Agora imagina que ele projetou os dois textos sobre o desejo apontado para Eva e o desejo apontado de construir a torre, que tem a ver com servir a Deus. Prestem atenção, colocando um desejo do lado do outro. Os maus desejos, eu não quero generalizar, mas para ficar mais fácil o entendimento, os maus desejos, eles têm uma relação com o tempo, e os bons desejos têm relação com o tempo. Normalmente, os maus desejos são consumíveis, eles são esgotáveis, você consome de uma vez. Toma o fruto que vai te dar conhecimento, aquele fruto que era bom aos olhos e agradável ao paladar. Toma o fruto, come o fruto. Olha para a mulher que está tomando banho lá do teu palácio, você olha e vê a mulher tomando banho, consome, traz ela para a tua cama.
olha para essas pedras, transforma essas pedras em pães. O tempo do mau desejo, ele está muito associado ao instantâneo. E o tempo narrado para o bom desejo, ele está muito associado à continuidade. Um é breve, outro é demorado. Você tem que tomar a cruz e dia a dia me seguir. Você tem que vir após mim e tomar a sua cruz e dia a dia me seguir, dizendo que então agora eu consigo, na verdade, eu consigo didaticamente comparar os dois desejos. Um tende a ser rápido, a ser consumido, e um tende a ser contínuo, a ser constante. Eu queria falar contigo agora sobre constância. O discipulado exige de nós continuidade. Servir a Deus exige de nós continuidade. Qual é a crítica feita ao construtor da parábola? Só tem uma crítica feita ao construtor da parábola. Vocês viram a parábola. Qual é a crítica feita ao construtor da parábola? Ele faz duas críticas. A principal é ele não ter planejado, e a segunda crítica, ele não ter continuado. Essa é a crítica que ele faz ao construtor da parábola. Agora, a gente que está pensando nos desejos bons, que é servir ao Senhor, que é a sua missão, que é aquilo que Deus chamou para ser, aquilo que Deus chamou para fazer, ele está tocando num tema que é, você deixa as coisas que faz pela metade. Você deixa as coisas que faz pela metade. Você começa e não termina. Você não leva à frente, você desiste. Especialmente quando as coisas são o reino de Deus, especialmente quando as coisas são seu ministério, especialmente quando as coisas são aquilo que Deus chamou para fazer, você deixa pela metade. Você é igual um construtor que monta a sua torre, que sobe a sua torre, mas você deixa ela pela metade. Você afasta. A crítica que eu tenho a você é que quando você olha alguém que faz isso, você fica com raiva. Quando você olha para alguém que não tem compromisso, quando você olha para alguém que não faz as coisas como deveria fazer na casa de Deus, você tem raiva, você fica irritado com a pessoa. Isso está errado. Pense em você. Porque a beleza da coisa é entender que Deus nos chamou a construir uma torre. Deus nos chamou a construir uma torre e construir essa torre e concluir as coisas, cara. E até o fim das coisas, a crítica ao construtor da parábola é alguém que deixa a construção pela metade, alguém que não termina aquilo que fez, e que quando se refere ao reino de Deus, não olha para o reino de Deus como olha para as coisas da vida, como olha para pai, mãe e para filho. Aí você não olha para o reino de Deus como você olha para os filhos. Por isso que ele fala, não é que ele estivesse jogando a gente contra a família, mas ele diz assim, você é incapaz de ver o valor do reino de Deus. Você consegue ver o valor que tem a sua filha, que tem o seu filho, mas você não consegue ver o valor do reino de Deus. Por isso que a igreja é um lugar que não é um lugar prioritário para você. A adoração ao Senhor, o serviço, você se agregar a uma causa, isso não é prioritário para você. Torres construídas valorizam uma propriedade. Por isso que naquele contexto a torre era construída, ela valorizava a propriedade. Mas torres abandonadas, elas desvalorizam a propriedade. Eu quero dizer que uma torre inacabada desvaloriza aquilo que você iniciou. Desvaloriza o seu projeto, descredencia você como construtor. O texto diz, vão rir dele. Ele começa as coisas e não conclui, vão rir dele. Ele começa as coisas e não termina, vão rir dele. Ele não vê prioridade no reino, ele não encontra prioridade no reino, vão rir dele. Você termina os projetos que Deus tem para você, você termina os projetos que você está envolvido, ou deixou a torre pela metade, ou falta entendimento
do valor de ser discípulo, o valor de servir ao Senhor. Chega de ser um construtor de torres inacabadas, chega de ser um cara de torres abandonadas. Chega, a sua vida com Deus é algo sagrado, não são os 90 anos que você vai viver sobre essa terra, a vida com Deus é algo maior. Se você pensa em deixar algo para seus filhos, deixe a prova que você amou a Deus até a última gota. Deixe para ela a prova que você amou a Deus até a última gota. Isso é o melhor que você pode deixar para ela. Isso é o melhor que você pode deixar para ele. A prova que você amou a Deus até a última gota. Você termina os projetos que Deus te chamou para executar, ou você abandona Torres pela metade? Estou caminhando para a conclusão agora. Você tem um desejo. Agora, vamos voltar para o slide que ele vai projetar na cabeça dele. Na metade, a gente está falando dos bons desejos. Eu não estou sendo maniqueísta não, tá? Eu não estou sendo maniqueísta. Eu estou tendo uma construção didática, só isso. Se você tem um desejo, avalie o risco de consumir esse desejo. Se você tem um desejo, Emerson, avalie o risco de consumir esse desejo. Tem que perguntar o que está envolvido. Agora eu vou ser mal com você. Se você tem um desejo, avalie o risco de não concluir esse desejo. Se você tem um bom desejo, avalie o risco de você não concluir esse desejo. Ana vai fazer 70 anos daqui a pouco, né? Não é isso? Né? Fez agora 70? O teu aniversário agora foi 70 anos? 71. Então, Ana, preste atenção. Preste atenção, quero falar com você. Com 71 anos, você simplesmente não pode abandonar a sua missão com 71 anos, porque os 71 anos chegaram. Porque você avalia o risco de abandonar um desejo que foi plantado por Deus. Deus, meus dedos têm que parar. Para eu abandonar, a minha garganta tem que fechar. Para eu abandonar, a minha garganta tem que fechar. Porque eu avalio muito o risco de abandonar um desejo que Deus plantou em mim. Olha, tá pegando a organização didática? Quando você tem um mau desejo, avalie a possibilidade de concluir. O que vai acontecer com você se você consumar esse desejo? Mas se você tem um bom desejo, avalie dentro de você, o risco de não cumprir esse desejo. Você vai viver banido para nada. Quem está aquém ao que Deus chamou para ser, está banido para nada. Por isso que com 71 anos faz sentido você continuar na sua missão. Ele tem que cegar meus olhos para eu não enxergar a pauta. Ele tem que travar meus dedos. Aí eu vou entender que eu parei. Ele travou meus dedos, é para eu não continuar. Ele tem que fechar a minha garganta, ele tem que fechar meus braços. Ele tem que tirar a minha coordenação para eu entender que eu não tenho como servi-lo. Porque é um risco Deus ter plantado um desejo e você viver aquém ao que Deus chamou. Então não tema a senilidade, não tema o medo de, mas se eu tiver Alzheimer, não tema esse futuro, não.
Tema não fazer o que Deus te chamou para fazer hoje, porque se alguma coisa acontecer na sua célula, no seu cérebro, no seu corpo, não foi decisão sua que aquilo acontecesse. Então, cuidado quando for decidir abandonar aquilo que Deus te chamou para ser. Cuidado quando for abandonar aquilo que Deus te chamou para ser. Anota aí no caderninho do coração agora. São frases, tá? Anota aí no caderninho do coração. A gente realmente quer o que deseja? Isso é lacana, eu só estou me apropriando. A gente realmente quer o que deseja? 2. A gente vive tentando atender os desejos, mas os desejos sempre se renovam, como Sísifo, que vivia de rolar uma pedra que sempre volta para a base. Olha essa aqui. Todas as vezes que eu adio a construção da minha torre, não é a minha torre que cresce, sou eu que diminuo. Todas as vezes que eu adio a construção da minha torre, não é a torre que cresce, sou eu que diminuo. 4. Eu não posso permitir que o outro interfira ou desanime a construção da minha torre. Essa é para levar para casa. Eu não posso permitir que o outro interfira ou desanime a construção da minha torre. Eu não posso permitir que o outro desanime a construção da minha torre, porque Deus confiou o desejo a mim. Não tem a ver com o outro. Eu não posso permitir que o outro interfira ou desanime na construção da minha torre. Você lembra do balcão? O balcão que a gente vendia coisa, lembra disso? Anunciei no balcão. Eu acho que o balcão virou OLX, não é? Ele não é a transformação, não é o próprio, não são os donos do balcão que criaram a OLX? O que você negocia? É aquilo que você não quer mais, aquilo que não tem mais valor para você. Ou não tem serventia, ou não tem lugar para você. Não negocie o desejo de servir a Deus, porque a gente só negocia aquilo que a gente não quer mais, aquilo que não serve mais. Não negocie seu ministério. Não negocie seu ministério. Porque o desejo de servir o Senhor foi plantado pelo próprio Deus. Seu desejo não pode ser maior do que as renúncias necessárias. Essa é para botar na geladeira, hein? Seu desejo não pode ser maior do que as renúncias necessárias. Quando eu me encontrar com um desejo, eu tenho que perguntar: qual o resultado? Vale a pena? Isso para onde vai me levar? Esse desejo vai causar sofrimento? Qual o resultado? Aonde isso vai me levar? Esse desejo vai causar sofrimento? Eu estou falando do mau desejo. Agora eu quero falar do seu ministério. Quero falar do propósito de Deus para a sua vida. As mesmas perguntas, hein? Agora eu pulei do mau desejo para o bom desejo. Isso vale a pena? Claro. Qual o resultado disso? Para onde esse desejo me leva? E o descumprimento desse desejo vai me causar sofrimento? Você que é jovem e está me ouvindo em casa, antes de desejar, antes de consumir, pergunta: quanto custa? Quanto custa casar?
Quanto custa divorciar? Quanto custa ter um filho, decidir ter um filho? Quanto custa entrar numa sociedade? Quanto custa sair de uma sociedade? Quanto custa? Quando a gente pensa em desejos, a gente precisa pensar nessa pergunta: quanto custa? Seus desejos precisam construir bons projetos. Você pode repetir isso? Meus desejos precisam construir bons projetos. Juntos. Meus desejos precisam construir bons projetos. Meus desejos precisam construir bons projetos. Como é que é o nome de vocês dois? Que eu conheci mais de perto hoje. Vocês dois. Henrique e Heloísa. Você sabe a diferença, Henrique, entre desejar e querer? O português é pobre para algumas coisas, já o grego não é. Há diferença entre desejar e querer? Vou te ajudar. Imagina que você é um louco por chocolate, louco, desesperado por chocolate. Deve ter um monte aqui de gente desesperada por chocolate. Eu não sou, mas tem gente que é desesperada por chocolate. Mas você tem alergia a amendoim. Aí o cara parte aquela barra de chocolate que faz até barulho quando parte. Aquela barra de chocolate cheia de amendoim. Você ama chocolate, mas você tem alergia a amendoim. Eu desejo, mas eu não quero. Entenderam a ilustração? Eu desejo, mas eu não quero. Eu desejo, mas eu não quero. Estou falando de maus desejos. Agora, a parte mais dolorosa. Essa é para chegar em casa e pensar, hein? Especialmente você que não está servindo a Deus. Eu desejo, mas eu não quero. Isso é doloroso. É quando Deus planta o desejo, mas eu não quero. Porque quando eu quero, eu faço. Maus desejos. O chocolate com amendoim. Eu desejo, mas eu não quero. Eu desejo, mas eu não quero. Eu sei as consequências. Vou ficar igual a superfície de Marte, vermelho, de Mercúrio, vermelho e cheio de cratera. Eu desejo, mas eu não quero. Agora eu vou falar sobre a sua missão, aquilo que Deus te chamou para ser em plenitude. Eu desejo, mas eu não quero. Você deseja, mas você não quer. Seus desejos precisam se transformar em anseios, anseios em votos, votos em ação. Estou falando de barganha com Deus. Se Deus me der isso, eu faço. Não é disso que eu estou falando, não. Estou dizendo que seus desejos têm que se transformar em anseios, anseios e votos, em votos em ação. Pare de se defender dos seus desejos usando a sua família. Pare de se defender. Não faço isso por causa dos meus pais, não faço isso por causa dos meus filhos. Tem gente que usa a família, para se defender. Não faço isso por causa dele, não faço isso por causa dela. Transforme desejo em compromisso. Nós somos aquilo que repetimos continuamente. Nós somos aquilo que repetimos continuamente. O que você é? Aquilo que você repete continuamente. Heloísa, o que você é? Aquilo que você repete continuamente. Se você serve a Deus continuamente,
É isso que você é, querido, um servo de Deus. Nós não conseguiremos completar nossas torres se nós não nos dedicarmos a essa obra todo dia. Nós não conseguiremos completar nossas torres se nós não nos dedicarmos a essa obra todo dia. Quer saber se eu acredito em conversão? Não. Não acredito em conversão, gente. Eu acredito em pessoas convertidas, que Deus converteu as pessoas. Eu fiz parte de um projeto que andava pelo Brasil. Eu não fiz parte das edições do projeto, eu fui chamado para uma. Eram mais ou menos 100 jovens evangelizando na rua. Eles faziam shows com fogo, shows de dança, eles faziam encenações, era um troço magnífico. Você ficava assim, olhando. Nós fomos para Cabo Frio, fomos para o centro de Cabo Frio, a prefeitura autorizou 100 jovens fazendo evangelização na rua através das artes. Eu fui chamado, saí daqui da minha casa, para pregar para os jovens que iam sair para pregar nas ruas. Eu fui chamado para prepará-los. Um dos muitos que foram chamados, uma vez eu fui chamado para prepará-los, para falar sobre relacionamento. No final da apresentação deles, que era uma apresentação genial, o cara fazia um apelo. Aí 200 pessoas se convertiam. Aquilo não me dizia nada. Aquilo não me dizia nada. 200 pessoas se convertiam. Aí eles anotavam e eles mostravam para a igreja a estatística de quantas. Não estou dizendo que aquilo não serve, não. Eu estou dizendo que aquilo para mim não dizia nada. Porque conversão é processo. Conversão é processo. Mas somos aquilo que fazemos continuamente. Eu vou repetir. Nós somos aquilo que fazemos continuamente. Ou não, né? Ou não somos exatamente. Nós não somos convertidos. Nós não somos porque não fazemos continuamente. Quando o dia mau chegar, vão te perguntar: o que você está fazendo aí? Quando o dia da tristeza chegar, da tristeza profunda, as pessoas vão te perguntar: o que você está fazendo aí no dia da angústia, no dia da tristeza? Sabe o que você vai responder? Construindo a minha torre. Construindo a torre que o Senhor mandou para que eu construísse. No dia da dificuldade, o que você vai estar fazendo aí? A resposta é: construindo a minha torre. Quando faltarem respostas na nossa alma, e aparecer a pergunta: o que você está fazendo aí? Construindo a minha torre. Construindo a torre que Deus determinou. Construindo a torre que Deus mandou. Que Eva deveria ter respondido para a serpente? Vou te passar o microfone. O que Eva deveria ter respondido para a serpente? Quando ela falou assim: certamente terás conhecimento e serás como Deus. O que Eva deveria ter respondido? Eu nunca vou ser como ele, porque eu sou menor do que ele. Só tem uma chance de você ser feliz. É você entender a sua limitação
Enquanto você não entender a sua limitação, você não vai ser feliz. Porque, Heloísa, quem entende a limitação, entende o domínio. Quem entende a limitação, entende o senhorio. Quem entende a limitação, entende o governo. Sabe com quem está falando. Na hora que ela ofereceu o fruto, eu não quero ser como ele, porque eu jamais serei como ele. Está difícil a sua vida? Aceite a sua limitação. Diz assim: Senhor, eu não posso. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu quero mais. Mas não use a sua limitação para uma desculpa daquilo que você pode fazer e não faz porque não quer. Por favor, não use a sua limitação como desculpa, porque o que Deus te chamou nessa manhã é para botar a torre de pé. E você veio para ouvir isso. Há uma torre que deve ser colocada de pé. Palavra do Senhor para a sua vida. Palavra do Senhor para a sua vida. Há uma torre que deve ser colocada de pé.